Bom, gente, boa tarde novamente a todas e todos. Esse é o segundo encontro que a gente faz aqui do Fórum de Arte e Cultura essa semana. Dessa vez, um evento conjunto com o Fórum da Criança, do Adolescente e da Justiça Terapêutica. E, para minha alegria, para tratar de um tema que nos comove profundamente, que é o nome do pai. Curiosamente, eu estava lembrando, enquanto eu vinha para cá, que antes de ser juíza eu era produtora de teatro. E a minha primeira produção era um texto do Alcione Araújo que chamava Em Nome do Pai. E era uma história do pai e do filho voltando do enterro da mãe e pela primeira vez se encontrando sem a presença da mulher. Então, era uma conversa de dois homens, sem a presença da mãe, e era a ausência mais marcada. E a peça, apesar de tudo que a mãe representava, chamava Em Nome do Pai. E o trabalho que a Sônia nos traz hoje, que é um trabalho super delicado, intenso e generoso, é um trabalho que fala das muitas camadas que envolvem a questão da paternidade. E talvez por isso seja tão importante a gente discutir isso nesse fórum conjunto, porque, como vocês puderam observar do filme, o filme não trata da questão da paternidade de um único lugar e com um único olhar. Aliás, a Sônia fez questão de trazer para a visibilidade os muitos olhares e as muitas questões que envolvem o registro de nascimento. E, enquanto ela se preparava para dirigir esse filme, nós conversamos algumas vezes, e das conversas que nós tivemos, ficava cada vez mais claro que essa questão era uma questão que, quanto mais camada a gente resolvia, mais camadas apareciam. E o final do filme é um final muito impactante para nós que temos historicamente desconstruído a voz das mulheres politicamente nas relações familiares. E, como juíza de família, analógica e uma juíza do século passado, né? Ontem eu completei 25 anos de magistratura. E, quando eu me graduei, quer dizer, a Constituição ainda não estava em vigor, e os homens casados não podiam reconhecer os filhos nascidos no casamento, porque era proibido, porque só podia ser registrado e reconhecido o filho que nascesse do casamento. O que a lei protegia era a conjugalidade, era o matrimônio, em detrimento dos interesses das crianças. E também sou juíza pré-DNA. O DNA, que é uma prova absoluta da biologia, e que nós imaginávamos que fosse resolver as questões que envolvem a paternidade, também não tem sido a única ferramenta suficiente e satisfatória. Porque hoje nós temos relações jurídicas reconhecidas a partir de vínculos socioafetivos que fogem da realidade biológica. Nós temos o processo de adoção, e o Sérgio tem sido um juiz super importante e ativo nessa afirmação da paternidade e da maternidade adotiva, e que são relações jurídicas intensas e afetivas e que constroem vínculos muitas vezes maiores do que os vínculos biológicos. E nós temos uma realidade, quem trabalha com registro, é aquela experiência de encontrar pessoas que vão à justiça porque não aceitam viver com uma linha em branco no registro de nascimento. A importância simbólica da paternidade eu só consegui entender nos processos que eu julgava e nas audiências que fazia, porque não havia uma audiência, por pior que fosse o pai, por mais distante que fosse o pai, por mais ausente que fosse o pai, que não despertasse uma emoção enorme na hora que o registro era completo, com o nome do pai na certidão de nascimento.
Então, sobre essas muitas peles e sobre esses muitos aspectos que envolvem a paternidade, eu acho que é importante a gente debater. E na semana passada, na terça-feira, nós fizemos assim, cada um falou aproximadamente uns 10 minutos e depois nós abrimos para a plateia. Eu não sei se vocês acham que esse modelo é bom ou se vocês querem variar um pouco, e aí eu pensava o seguinte, a gente abria uma pergunta para a plateia e aí na resposta alguém usava o tempo para falar, para fazer a apresentação que quisesse e já respondia, porque o nosso fórum é sempre tão cheio e as pessoas que vêm aqui gostam de participar, então acho que é importante a gente fazer, eu acho que fica mais dinâmico. Então vamos fazer assim? Vamos. Então quem na plateia se habilita para começar? Vanessa começa? Então pronto, quem quer fazer alguma pergunta, e aí pode fazer a pergunta para a Vanessa e ela começa. Só o microfone. Marta não vale, que a Marta é minha psicóloga. Não minha psicóloga, é psicóloga da minha vara. Tem microfone sem fio? Tá ali, ó. Aqui. Pronto. Vamos lá. Se apresenta, tá, Marta, por favor. Boa noite, eu sou Marta. Sou psicóloga da Vara da Infância. Minha pergunta, a gente está com um projeto Pai Presente com os meninos, né, lá que são apreendidos, e dificilmente a gente vê um menino que tem filho, muitos não fizeram o registro, mas dificilmente a gente vê um menino não ter interesse em registrar. Quando o contrário, né? Desligou? Não, está funcionando. Quando o contrário, né, muitos desses meninos não têm no registro deles o nome do pai, e a gente ouve os relatos, esse relato que a gente vê aí no filme, né? Melhor não registrar, né? Parece que os pais deles, né, da geração anterior, não tinham interesse em registrar, né? Como se registrar fosse assumir um compromisso que eles não tinham interesse. E eu, na minha prática, não tenho observado isso. Será que a gente está vendo já uma mudança de cultura nesse sentido? Essa é a minha pergunta. Raquel pode responder. Que é do pai presente, né? Né? A mãe do pai presente. O Pai Presente é um projeto do CNJ, do Brasil inteiro, que diz que nós, juízes, devemos ir às escolas buscar os alunos que não têm registro paterno, quer dizer, que têm subregistro paterno, e fazer um procedimento que seria, tecnicamente, na área do direito, uma averiguação oficiosa extemporânea. A averiguação oficiosa é um procedimento que deve acontecer no cartório, a mãe vai lá e indica o pai quando registra o bebê, esse pai é notificado, não é aquela presunção da paternidade que está no projeto que existe falado, na Bolívia, mas no existe, Chile, mas no existe Peru. esse procedimento, que é um procedimento com muito pouca efetividade no Brasil por 1000 questões. Então, o CNJ, vendo a pouca efetividade desse procedimento, da Lei 8.560 de 92, uma lei antiga, ele instituiu o Pai Presente. E o Pai Presente aqui no Rio de Janeiro tomou uma nova vitalidade quando a gente chegou o Marco Legal da Primeira Infância, e nós começamos a trabalhar aqui no Rio num projeto estratégico da primeira infância. E um dos eixos do projeto estratégico, são 3 deles, um deles é justamente o subregistro paterno e a valorização da paternidade. Porque o Marco Legal da Primeira Infância aumentou o tempo de licença paternidade, muita gente viu isso na imprensa, não sabe nem que era o Marco Legal, mas a paternidade aumentou o prazo, a licença aumentou o tempo por causa do Marco Legal, em prol da primeira infância. E aí um dos trabalhos, aí para poder contextualizar para todos, um dos trabalhos que a gente faz no projeto de valorização da primeira infância é justamente junto ao Degase, porque a gente viu, eu presenciei, eu e a Flávia, que está aqui presente, que é a funcionária que cuida do Pai Presente aqui da capital, eu presenciei um menino de 16 anos chorando, mas chorando como um bebê, porque ele tinha um bebê de 5 meses que ele não conhecia. Por que ele não conhecia? Porque ele não tinha reconhecido o bebê, e o bebê não podia entrar porque não tinha o nome dele, então não podia se habilitar à visitação. Então ele não conhecia o bebê, ele não conhecia o próprio filho. E eu me lembro da cena, estava a companheira, ele, o menino não podia entrar, e a gente fez o reconhecimento ali, e é dramático para eles, porque eles têm essa necessidade. Então, assim, a gente começou a trabalhar num projeto junto com a Vanessa, no núcleo de atendimento de audiência de apresentação dos adolescentes da capital. Toda vez que eles vão lá, a Marta trabalha lá, e na hora que faz aquela escuta dos dados biopsicossociais do adolescente, pergunta, você tem algum filho? E aí, naquele momento, ele reconhece o filho,
ou indica o próprio pai. E esses formulários que a Marta está preenchendo estão indo para o pai presente da capital. E a gente está começando a trabalhar com esses procedimentos. E isso é uma tese antropológica, se alguém quiser pesquisar, é realmente riquíssimo. E aí, tentando ensaiar uma resposta reflexiva para a Marta, porque a gente não tem muita resposta certa, né, Marta? Tem que primeiro pesquisar isso. Mas me parece, o que acontece é que eles estão muito emocionais nesse período. O menino é extremamente emoção, né? O jovem é muita emoção. Então, ele sabe, àquela altura, com 15, 16 anos, ele já sabe, de alguma forma ele realiza o sofrimento de não ter tido pai. Eu acho que isso é uma coisa que já está, de alguma forma, clara para eles. Então, quando eles têm um filho, talvez até sem perceber o que isso significa na vida dele, ele tem aquela vontade natural de querer registrar. E as circunstâncias, às vezes, não favorecem. Às vezes, a família da mãe, da menina, não quer. Às vezes, a família dele não quer, porque ele é muito jovem, vai ter que fazer. Então, a gente tem um trabalho imenso, né, que a gente vai ter nesses casos, já está tendo, porque eles já estão começando a chegar. É um desafio imenso, mas eu acho um desafio muito interessante de viver, porque é um momento muito rico para esses meninos, né? Então, eu só me lembro, quando falo desse tema, daquele menino chorando com 11 anos, com 16 anos, chorava copiosamente. A gente não vê um rapaz de 16 anos chorando copiosamente. Eu me lembro da cena, a Flávia também lembra, a gente lá no Educandário Santo Expedito, né, um lugar horroroso, e a gente atendendo esses meninos, e eu me lembro desse menino chorando copiosamente, porque ele tinha um bebê de 5 meses que tinha nascido, ele nunca tinha visto o bebê dele, porque estava internado há 5 meses. Então, aquilo é dramático, tem toda uma questão aí dos resgates da própria história, e a gente vê muito, quando a pessoa tem filho, ela querer resgatar a história. Então, para terminar aqui a minha participação nessa pergunta, para deixar os outros debatedores falarem, a gente está com um projeto aqui no tribunal muito interessante chamado Busca de Origem. É um projeto que a Serviço está coordenando junto com a CEJAI, junto com a desembargadora Daniela Brandão, e a gente percebe que os filhos, os jovens adultos adotados até em adoção internacional, eles têm uma necessidade de resgate da própria história quando têm seus filhos. Então, não é uma impressão, né? Ela já está se tornando uma frequente. Então, os trabalhos, os pilotos que a gente está realizando de acesso à origem, de busca de origem, de jovens adultos que procuram o Poder Judiciário hoje, atrás das suas histórias, né, da sua ancestralidade, é muito comum eles escreverem. Eu quis ir atrás da minha origem brasileira, eu sou um jovem adulto adotado na França, quando meu filho nasceu, nesse momento. Então, eu acho que o ter um filho e não ter pai, ou ter pai e não ter filho, essas questões são revividas por todos nós, como humanos que somos, cada vez que a gente vive o ciclo da vida, as novas fases. Então, eu tenho a impressão que as coisas estão muito vinculadas, assim, Marta, não sei dizer, mas me parece que talvez, vamos convidar aí, se alguém souber de algum pesquisador, se quiser pesquisar esse trabalho especificamente, os formulários estão chegando, os desafios vão ser imensos, mas vamos trabalhar neles. É isso. De outra pergunta? Vamos? Eu acho que Vamos? Alguém mais vai fazer uma pergunta? Quero registrar aqui com alegria a presença do nosso desembargador Ciro Darlan, que é pioneiro na infância e na juventude, que foi uma das primeiras pessoas e a referência aqui no Estado, uma das pessoas que mais atuou na área da infância. Obrigada pela presença, desembargador Ciro, e da nossa colega Beth Louro também, que a Beth está aqui. A Beth não é especificamente da infância e da juventude, mas ela é da área da arte, da cultura, e ela veio nessa cota prestigiar também o evento. Obrigada, Ciro. Alguém mais? eu posso dar uma provocada? Eu ia fazer uma pergunta para você. Ah, tá bom. Tá? Porque é importante a gente ter a Sônia aqui, porque a Sônia é a pessoa que teve o olhar para dirigir esse filme, para contar essas histórias. E eu acho que é importante você dizer o que te levou a esse tema, por que você resolveu fazer um filme onde o nome do pai fosse o protagonista, especialmente a ausência do pai fosse o protagonista, e qual foi o teu critério para selecionar as histórias que você ia contar? Boa pergunta, né? São duas. Tá desligado. Tá desligado? Eu apertei aqui. Agora funcionou? Sim. Agora está funcionando? Tá.
Bom, vou começar pela segunda. Agora está desligado? Tem que direcionar para a boca. Está com a luz acesa. Sim, vê se. Direciona Então, vira pra aqui, boca. vê se está funcionando. Ah, só direcionar. Esse aqui eu acho que não. Olha a diferença, olha a diferença. Então, vou começar pela segunda pergunta. O critério foi o critério de ter uma polifonia, de ter vozes, diferentes vozes. Então, a estética do filme, inclusive, eu fiz questão de criar um ambiente único para todo mundo, né? Porque normalmente, quando se fala no nome do pai, se faz reportagem na televisão, aí mostra a favela, mostra a vara de família, mostra as pessoas pobres e tal. E eu considero que eu não queria fazer isso, porque eu não queria fazer uma coisa que fosse que fosse injusta. Porque eu acho que a Raquel de Oliveira é uma especialista em sobreviver sem pai. E a Raquel de Oliveira é que fala, né, da Rocinha. E eu acho que ela é uma especialista na questão de ter ou não ter pai, do mesmo jeito que vocês, juízas, são, né? Então, eu queria que todo mundo estivesse no mesmo patamar. Então, eu chamei pessoas que a gente entrevistou antes, que toparam falar e que tinham uma visão diferente sobre essa questão. Inclusive, esse filme levou algumas pessoas de classe média ao desespero, porque elas diziam assim: Sônia, depois que assistiram, Sônia, mas quando eu acho que eu cheguei a uma conclusão sobre o assunto, aparece um entrevistado que diz uma coisa completamente diferente. Então, as pessoas ficaram meio agoniadas. Então, o critério foi as diferentes vozes. Esse foi o critério, não sei se eu respondi a sua pergunta. E a questão que me levou a... Por que eu escolhi fazer um documentário sobre o nome do pai? As razões são variadas. A primeira razão é que eu acho meio revoltante como no Brasil existe generalizada a descrença social na palavra da mulher. Isso eu fico espantada. Eu acho que o judiciário, pela nossa pesquisa, é o setor que mais se preocupa com essa questão. É o setor que faz as coisas nesse país, na defesa da infância, na defesa da mulher e tal, é o judiciário. Mas mesmo dentro do judiciário, o cuidado com os sentimentos e com os direitos do homem me espanta. Eu fico espantada. Uma vez um advogado chegou para mim, quando eu comecei a falar sobre esse filme, tem uns 2 ou 3 anos, numa reunião de audiovisual, onde tinham 200 TVs presentes, uma reunião da Ancine. A Ancine me convidou para falar sobre juventude. E aí eu falei o que eu pensava e tal, sobre essa questão da descrença social na palavra da mulher, e ele disse para mim, ele era gaúcho: mas tu queres que os homens sejam responsáveis pela liberdade sexual das mulheres? Eu falei: não, eu quero que os homens sejam responsáveis pela liberdade sexual deles. Eu quero que eles, porque a mulher, ela já vai ser responsabilizada pela gravidez, 9 meses de gravidez, 40, 50, 60 anos de vida cuidando do filho, né? Ela já vai fazer isso. Então, eu só quero que os homens sejam responsáveis pela liberdade sexual deles. E ele ficou assim, e às vezes viram aí no filme que a promotora de Brasília, não é promotora, é procuradora, será? Ela fica preocupada do Estado, o Estado não dá... A presunção da má-fé. Ela fica, com todo respeito, eu não falei isso para ela, mas estou falando agora, toda ausência é atrevida, né? Mas, enfim, está pública a entrevista. Eu fiquei impressionada como ela acha que a presunção, a inversão do ônus da prova, só seria válida se o Estado cuidasse dos pobres, dos homens que não...
Coitadinhos, não basta nós mães, eu tenho um filho homem, não basta nós mães cuidarmos deles, precisa o Estado brasileiro cuidar dos pobrezinhos, para que eles possam transar sem camisinha livremente. Então, essa foi o primeiro impulso meu, foi essa descrença social na palavra da mulher, me deixa muito injuriada. E sim, o machismo feminino é uma outra questão, vocês viram aí, é um desfile do machismo feminino, né? É um desfile de mulheres que a dificuldade delas são julgadas por mulheres, né? Esposas, etc, etc. Nós tínhamos muito mais material sobre isso, sobre essa questão. A gente podia fazer uma série, em vez de fazer um filme, a gente podia ter feito uma série. Uma das questões que mais me chocou nessa história, uma das histórias que mais me chocou, que a gente não colocou no filme, para não entrar em outro ramo, porque aí tem de tudo, né? Tem alienação parental também, assim, secundariamente, mas tem depoimento de alienação parental, tem a questão da paternidade responsável. O Tiago, que foi entrevistado, aquele ex-atleta, ele tem o registro do pai. E ele coloca, né, que não teve pai. Ele coloca essa questão. Mas uma coisa que me chocou bastante foi a história de uma mulher de classe média, que o filho tinha uma namorada, a namorada ficou grávida, o filho reconheceu o filho da namorada, sem DNA. Quando o menino começou a crescer, tinha tipo 5 anos, a mãe do rapaz insistiu que ele fizesse o exame de DNA e o garoto não era filho dele. Então, a criança foi desfiliada. E isso me deixou, quer dizer, o problema que a procuradora, eu acho que são poucos casos, porque eu acho que o índice de DNA é pequeno. Negativo, eu acho assim. E tem uma outra coisa, o anteprojeto de lei que a deputada Cocai fala, não permitiria que isso acontecesse, porque era provisório. Então, no prazo de 90 dias, ele tinha direito de fazer a contraprova. Lógico. E ainda assim teve resistência, ainda assim não foi ter que ser retirado. E tem resistência porque eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que há 500 anos não acredita na palavra da mulher. Então, e a gente tem isso, a gente tem essa atitude, de uma maneira geral. Agora, tem uma outra questão aí da descrença social na palavra da mulher, é uma questão pessoal aí, que eu tive a oportunidade de esclarecer no outro dia para a Ruth de Aquino, então ela publicou, não tem por que não esclarecer para vocês. Mas eu queria dizer para vocês como foi que eu consegui fazer esse filme. Eu cheguei numa reunião da Ancine e a Teresa Trautmann, que é a dona do Cine Brasil TV, eu falei, oi, Teresa, tudo bem? Sônia Rodrigues, lembra de mim? Ela falou, claro que eu me lembro de você há décadas, você numa festa na minha casa e tal, você estudava na PUC. Eu falei, é verdade, ela é um pouco mais velha do que eu, não sei quantos anos, mas ela é um pouco mais velha. Você tinha 17 anos, eu falei assim, é verdade. Aí ela disse assim, eu me lembro que você disse para mim que era filha do Nelson Rodrigues e eu falei para você, conta outra. Olha que coisa interessante, eu tinha esquecido isso. Isso aconteceu há 40 anos e eu tinha esquecido isso porque eu tomei uma decisão na minha vida de só lembrar das coisas boas. Porque quem lembra das coisas ruins, quem está em desvantagem social e lembra das coisas ruins, está perdido. Está perdido. Já era. Você tem que lembrar das coisas boas o tempo todo. E é engraçado ela ter falado isso, porque uma das poucas valentias assim, físicas do meu pai, além de ter sido um homem muito valente na obra dele, foi não desfiliar a gente. Porque nós, os filhos da minha mãe, sempre tivemos o nome do meu pai na certidão, porque a minha mãe jamais aceitaria que os filhos dela fossem para a escola com um xizinho na certidão de nascimento. Pai ignorado,
para Dona Yolanda Camejo dos Santos, impossibilidade total. Ela não aceitaria Constituição, etc. Então, ela obrigou meu pai, que não era o homem mais valente do mundo, a comprar uma certidão. Ele e vários jornalistas famosos, que eu conheço os filhos e tal, que tiveram filhos antes de 88, todo mundo com certidão fria. Depois a gente fez 2 exames de DNA e conseguimos tirar isso a limpo. Bom, mas quando ela disse isso para mim, eu virei para ela e falei, pois é, Tereza, você está vendo? Isso é a descrença social na palavra da mulher. Na hora eu falei. Você dizendo isso, você não estava acreditando na minha palavra, nem na palavra da minha mãe. Por isso, eu tenho um projeto de filme chamado O Nome do Pai. Ela falou, eu quero para minha televisão, meu canal. Quer dizer, ou seja, eu vendi um projeto na hora. Então, esse filme... Não sei se foi culpa, ela foi honesta, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu 2 vezes, uma outra mulher famosíssima, que eu não vou citar um nome que não tem necessidade, me encontrou uma vez numa festa no Itamaraty, ali no Itamaraty aqui da Marechal Floriano, não foi no Itamaraty de Brasília, graças a Deus. Nesse aqui, há muito tempo. Também não foi hoje em dia, graças a Deus. Mas ela me encontrou e me falou assim, Sônia, que bom encontrar você, 30 anos que não me via. Eu tenho o maior remorso porque eu falei isso assim, uma coisa semelhante. Então, foi assim que eu fiz esse filme, porque eu fui rápida no gatilho. Quando a Tereza me lembrou essa história, eu já vinha conversando sobre esse tema há uns 2 anos, e o pessoal dizendo que eu queria que os homens fossem responsáveis pela liberdade sexual das mulheres, né? Enfim. E quando a Tereza me lembrou isso, eu falei, pois é, eu tenho isso. Aí a Tereza falou, eu quero o filme. Então, esse filme é um filme para o Cine Brasil TV, ganhou um edital, porque o Cine Brasil TV contratou. Então, essa é a questão pessoal por trás desse filme, né? Porque tem... É claro que essas histórias aí são muito piores do que a minha história, né? Aqui eu não fui desfiliada, mas eu tive, enfim, fiz 2 exames de DNA, porque a viúva do meu pai nunca aceitou que a gente fosse filho. Enfim, mas esse é outra conversa. Esse é outro filme. Não, a minha questão pessoal não interessa, porque eu estou na vantagem. Eu sou uma pessoa que estou na vantagem, né? Graças à valentia da minha mãe, principalmente, e graças à valentia compulsória do meu pai, mais ou menos compulsória, porque ele foi pressionadíssimo pela esposa, pelos filhos, a desfiliar e não desfiliou. Eu acho que foi a grande valentia da vida dele, mas enfim. É isso. Respondi a sua pergunta? Respondeu, obrigada. Melhor do que eu imaginava e do que eu esperava. Boa história, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Waldeck Schwenk, da segunda vice-presidência. Eu percebi pelo filme que há uma carência de dados do Estado, dados estatísticos. E para desenvolvimento de qualquer política pública, eu acho isso fundamental. E a todo momento é colocado que não tem. Nesse projeto de lei seria interessante, seria possível incluir a obrigatoriedade do Estado de criar essa política de dados estatísticos dessa área? Seria possível isso nesse projeto? Não sei, o que vocês acham, juízes? A Raquel tem alguns dados. Eu lembro uma vez que eu queria escrever um artigo sobre esse assunto e a gente não tinha números. Quer dizer, você tem números aproximados pelo pai presente, pelos registros que chegam pela lei 8.560, mas não há números. Isso seria no futuro, né? Porque no futuro políticas mais estruturadas sobre isso. Esse é um grande problema. A gente não dá visibilidade às ausências, é como se elas não existissem. E isso tem sido muito frequente, né? Você vê hoje que a gente passou muito tempo sem estatística de mortes violentas, porque as mortes violentas não eram registradas como mortes violentas. Então, assim, é muito difícil pensar em alguma política que não tenha dados e que dê consistência. Então, eu penso que
Raquel acompanha isso mais de perto, a gente ainda está numa luta muito grande pelo subregistro, que também não tem número. A gente não sabe quantas pessoas tem no país e que não são registradas. Embora a gente imaginasse que com a declaração de nascido vivo isso já teria acabado, e não acabou. Então, a gente está falando assim, de uma realidade que é do Rio de Janeiro, que é pior, não é uma cidade de um grotão que não tem cartório, a gente está falando de um estado pequeno que teria condição de ter esses dados todos e não tem. E esses silêncios são muito eloquentes, porque a maioria dessas pessoas que precisam da afirmação desse direito fundamental são pessoas que não impactam a sociedade. Não são adolescentes infratores que, eventualmente, alguém se incomoda porque teve um celular furtado e aí sabe que ele existe. Não são pessoas que causam nenhum transtorno. Então, são vítimas mesmo, são subcidadãos que não têm direito a uma política efetiva de inserção na cidadania, porque o direito, primeiro o registro e depois a identidade e ao registro em nome do pai e da mãe, é um direito fundamental dessas crianças, desses adolescentes. E esse direito tem sido negado e absolutamente silencioso, porque não impacta. A gente não sente falta, porque isso não diz respeito a nenhum de nós, isso não impacta a vida de ninguém, essa ausência. Exatamente. Só para esclarecer, a situação dos dados. Os dados são um problema para todos, em todas as áreas. nós fazemos política pública com base em impressões, em culturas que se reproduzem e a gente não tem dados. Por isso que é importante ter pesquisadores que façam dados, porque o Brasil não tem essa tradição. Mas a Sônia me pediu tanto na época do filme, né, para a gente conseguir. Eu não consegui, mas consegui na época, mas eu consegui recentemente. Agora, em agosto, eu consegui os dados de subregistro paterno no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 2017, 2018 e primeiro semestre de 2019. Dados de subregistro paterno das crianças nascidas em 2017, registradas em 2017, 2018 e 2019. Não temos, por exemplo, dados de DNA negativo. A minha impressão como juíza de família, sou juíza de família há 13 anos já, é que o índice é insignificante perto do número de DNAs que eu faço. É a minha impressão, mas é tudo uma impressão. Vamos aos dados. No Rio de Janeiro, a nossa natalidade e o número de nascimentos no estado, ele gira em torno de 225 mil por ano. 225.579 registros em 2017. Desses, em 2017, 15.931 com o subregistro paterno, o que corresponde a 7,06%. No ano de 2018, a gente teve 223 mil, mas teve 16 mil, quase 500 bebês registrados sem pai. 7,35%. Quer dizer, a gente teve um aumento de 0,35 aqui de um ano para o outro. Em 2019, a gente tem só do primeiro semestre já 7.327 crianças registradas sem pai. E tem aqui o índice de averbações de paternidade. Quer dizer, o depois também é índice de registro civil. Em 2017, na realidade, o índice está errado, ele até marcou aqui que é uma dificuldade de coleta de dados, mas em 2018 foram 8.238 averbações a posteriori, quer dizer, depois do processo de investigação ou de DNA feito. Quer dizer, rápida fica 50% sem resolver. Fica além do que, esses 8.288, eles podem dizer respeito a crianças nascidas há muito tempo antes. Então, se não tivesse esse índice, seria como nós poderíamos ter um índice nacional? Através do Sistema de Informações de Registro Civil, que é uma base de dados que está na DataPrev, que está em construção. Essa base de dados a gente já tem acesso pela Corregedoria Geral de Justiça, o projeto do subregistro tem relação direta com essa base. A gente conseguir esse dado, que é um dado hermético, difícil, ninguém se preocupa com ele, como é que você vai ver, tabular, aquele espaço vazio, às vezes não está tão vazio, eles não anotam se é pai, eles podem tem dois nomes, porque esse caso aqui, eu não posso nem dizer para vocês que não tem pai. Na realidade, eu sei que não tem pai, mas é que só tem um nome na filiação, porque hoje você tem filiação, você não tem um campo mãe e um campo pai. Você tem filiação. Então tem querendo, inclusive, restabelecer, você já ouviu isso? São essas coisas que acontecem às vezes, aí estão acontecendo. Mas assim, é filiação com dois espaços. Esses aqui são os casos de filiação com um nome só. Mas a gente não tem, assim, no meio de milhares, a gente não tem um olhar do banco de gestão que possa nos dar esse dado preciso.
sei se ajudei, André, mas é o dado do Rio, Mas é então porque no 7 passaporte não tem e pouco filiação por cento nenhuma, né? Aí é ruim. das crianças que nascem no Rio nascem sem registro do pai. Obrigada, Raquel. Agora eu vou passar para a Vanessa Tá e bom. para o Sérgio. Eu queria trazer algumas questões que decorrem também dessa ausência de registro, do registro tardio. E são questões que têm acontecido hoje com muita frequência, porque o direito das famílias tem sido transformado rapidamente com toda a mudança social que a gente experimenta. Então, é claro que a desigualdade que nos estrutura também se reflete na questão registral. Não é só a mãe pobre que tem a ausência do pai no registro de nascimento. Há essa realidade também na classe média e na classe alta, sendo que, nesses casos, e muito recentemente, havia a liberdade das mulheres que escolhiam ter filhos independentemente de homens. Isso era uma coisa que chamava produção independente, era o símbolo máximo da liberdade nos anos 80. A idealização de qualquer mulher que não tivesse um companheiro, não tivesse um projeto familiar, era ter um filho independentemente do parceiro, e o registro era em nome dela por escolha e por liberdade. Só aí a gente já vê o abismo que nos estrutura, porque não é o desejo das pessoas que gostariam de ter um registro paterno e que tem esse registro negado. E a paternidade, juridicamente, tem duas interferências muito objetivas. A paternidade cria obrigação de prestar alimentos e de convivência familiar, isso na área obrigacional, e cria um direito sucessório e previdenciário. E hoje nós vivemos um outro momento, que além da realidade biológica, existe a possibilidade de se ter o registro multiparental. Você pode ter o nome do pai biológico, da mãe biológica, e o nome do pai afetivo ou da mãe afetiva, quem exerce a função paterna e que assume a responsabilidade tanto pelos alimentos quanto o direito sucessório, como estabelece isso nessa cadeia sucessória. Essas questões têm impactado a segurança jurídica em algumas questões patrimoniais e tem também sido objeto de muita discussão nas varas de família. Você acredita, eu vi você falando de planejamento familiar das adolescentes mais pobres que deveriam ter direito a um planejamento familiar. E eu vi recentemente uma pesquisa de uma psicóloga que trabalhou com adolescentes grávidas em comunidades muito carentes. E havia ali um resultado da pesquisa em que essas mulheres eram mais respeitadas porque engravidavam, elas tinham reconhecimento social, inclusive dos pais, e elas tinham orgulho da condição e da maternidade, ainda sob as condições econômicas mais adversas. Então, também esse planejamento tem características diferentes, dependendo da classe social onde a gente vai fazer essa avaliação. É possível imaginar algum projeto que diga respeito à parentalidade, a direito obrigacional, a direito sucessório e que seja equânime para a sociedade? Porque o que a gente tem visto hoje é um tratamento absolutamente diferente para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro, inclusive na liberdade. A gente tem garantido às pessoas que têm mais dinheiro e mais condição, inserção social, escolhas que a gente não tem garantido para as pessoas que são pobres. E eu tenho falado isso, inclusive, na adoção, e queria que você falasse sobre isso. Porque na adoção a gente tem desconstituído os vínculos biológicos para constituir vínculos socioafetivos e jurídicos. Quando nas famílias mais ricas a gente tem mantido a realidade biológica como identidade e como direito também sucessório e obrigacional, e tem incluído o nome do pai socioafetivo ou da mãe socioafetiva. Essas questões, assim, eu fiz uma mistura, é muita coisa, mas eu acho que são temas bons para a gente conversar. Boa noite a todos. Não tem boa noite. Estou bastante feliz de estar aqui. É a segunda vez que eu assisto o documentário e é fantástico, né? Assim, é emocionante, dá raiva,
uma angústia, a gente chora, a gente fica feliz. Assim, os personagens são incríveis e eu até acho que minhas falas que apareceram foram tão incisivas, né? Eu fiquei me perguntando se eu sou tão brava assim como parece que eu sou. E eu tô feliz assim que tem uma plateia com tantos homens, né? Normalmente esses eventos, quando a gente fala desse assunto, só tem mulher, né? Os homens não se interessam muito. Então tô feliz que tem uma plateia bastante representantes masculinos. Eu fui estagiária de vara de família na época que o DNA estava começando. Então eu me lembro de sentar, eu era estagiária da defensoria, de sentar na máquina de escrever, aquela que quebrava a unha porque era dura a tecla, para dizer que a mulher tinha uma vida sexual promíscua e, portanto, o suposto pai negava a paternidade, daquela investigação de paternidade, porque aquela mulher não era aquela mulher honesta, né, que o Código Penal fala, que a legislação falava. Ela não era sexualmente honesta. A defesa possível do homem era dizer que a mulher era promíscua sexualmente e que, portanto, havia uma dúvida razoável sobre ser ele o pai ou não. Que bom que a gente evoluiu, né? Mas que pena que a gente não evoluiu tanto assim. Para mim é muito, muito claro quando a gente vê como todas as classes sociais são atingidas com essa ausência paterna, como isso é um reflexo de uma sociedade extremamente machista, né? O Brasil é um país extremamente machista. O Brasil é o quinto país do mundo onde mais mulheres morrem de feminicídio. Mortas por seus companheiros, por seus namorados, maridos, ex-maridos, por homens com quem elas se envolveram emocionalmente em algum momento da vida. E os 4 primeiros colocados são países muçulmanos. Então, se a gente pensar no mundo ocidental, com uma tradição judaico-cristã, o Brasil é o país do mundo onde mais mulheres morrem pelas mãos dos companheiros, dos parceiros. E é uma forma de violência contra a mulher esse abandono parental do homem. É engraçado que eu prestei atenção num aspecto da fala dos homens entrevistados no documentário, que eles falam assim, aí ela engravidou, aí a menina engravidou, aí a minha namorada engravidou, como se ela tivesse o poder de sozinha fazer brotar um bebê dentro da barriga dela, como se ele, o pai, não tivesse absolutamente nenhuma participação, nem nenhuma responsabilidade no fato dela ter engravidado. Então eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente a percorrer para se livrar dessa forma machista que a sociedade, tanto homens quanto mulheres, meu único companheiro homem da mesa, até suspirando aqui, que coitado, é o único. Mas ele é pai de 2 meninas, então ele está na luta junto com a gente. Aliás, Raquel também é de 2 meninas, eu também sou de 2 meninas, então estamos aqui lutando por e a Andréia é de 2 homens, então olha a responsabilidade dela. Feministas os dois. Então, assim, é uma mentalidade que não é só dos homens, é uma mentalidade da sociedade brasileira que acha que a obrigação de cuidar dos filhos é da mulher. Essa é uma visão muito, muito própria do brasileiro. Eu acabei de voltar de uma viagem nos Estados Unidos, assim, uma viagem profissional de intercâmbio, que o tema era a proteção à mulher e à criança. E uma das coisas que mais me impressionou foi uma palestra que a gente teve com um advogado de Washington, D.C., professor da Universidade de Georgetown, super respeitado, talvez a melhor universidade de Washington, que ele deu uma palestra para o grupo de visitantes do Departamento de Estado e acabou, e estava super interessante, a gente tinha várias perguntas, e a organizadora perguntou se ele podia ficar mais 15 minutos. E ele disse que não, porque ele tinha um bebê de 4 meses e ele precisava chegar em casa em meia hora para a mulher dele poder sair e ele cuidar do bebê. E eu fiquei chocada, porque é absolutamente impossível um homem brasileiro, com uma posição dessas, um advogado conceituado, professor universitário, abandonar a vida profissional dele durante a semana, no meio do dia, para cuidar de um bebê de 4 meses, porque a mulher dele precisa que ele cuide, porque ela precisa sair. Meu filho faz isso, viu? Mas aí ele foi criado por uma mãe, né, fora de série. Isso não faz parte. O que acontece é que a gente tem as mulheres pobres sobrecarregadas com o cuidado dos filhos,
As mulheres ricas e os casais ricos com a possibilidade de terceirizar esse cuidado a alguém que não é o pai, normalmente é uma mulher, que também deixou os filhos dela com outra pessoa para cuidar ou sozinhos. Né? A gente vê as babás da Zona Sul que dormem no trabalho às vezes 15 dias seguidos e os filhos delas ficam 15 dias sem ver a mãe. Então, eu acho que assim, a gente vai ter uma mudança, sabe, Andréia? A primeira mudança que a gente precisa ter é uma mudança de uma real igualdade de gênero no Brasil, que a gente não tem em nenhuma camada. É claro que as pessoas mais pobres sofrem mais com isso. Uma mulher que é independente financeiramente, ela consegue sair mais facilmente numa situação de violência, seja uma violência física ou emocional ou uma relação abusiva, onde só ela cuida dos filhos, e não é à toa que tantas mulheres estão se divorciando, porque para cuidar de filho sozinho, marido que dá trabalho, melhor cuidar só de filho, do que cuidar de filho e de marido. Né? E quando o homem ajuda, ele ajuda. A gente fala isso, né? O pai dos meus filhos me ajuda. Ele troca a fralda, olha como ele me ajuda. Ele bota para dormir, olha como ele me ajuda. Como se a obrigação de trocar a fralda e de botar para dormir fosse da mãe, e o pai está ali quebrando um galho para ela, dividindo uma tarefa que é dela. E aí eu acho, sim, que existe uma questão, primeira questão, que é uma questão que é democrática, porque todas as mulheres brasileiras são atingidas por essa mentalidade. Há uma sobrecarga para as mulheres muito grande, né? A mulher é responsável. Eu estava lendo um estudo que saiu publicado no El País sobre a carga mental das mulheres espanholas. Que uma das coisas que dá, o trabalho invisível das mulheres, uma das coisas que dá mais trabalho é planejar o dia, planejar a rotina do dia. Planejar o que vai ser para o almoço, que horas tem que pegar o filho, quem vai levar na natação, quando é que eu tenho a consulta com o pediatra. Ainda que o homem pegue e leve no pediatra, ainda que o homem pegue e vá no mercado comprar a lista que, obviamente, a mulher elaborou. Né? Mas a carga mental de trabalho das mulheres. Então, eu acho que existe uma questão democrática e existe, sim, aí a gente tem um sistema de saúde que a gente tem 2 sistemas de saúde, e quando a gente fala de planejamento familiar, a gente está falando, inclusive, de saúde e de educação. Então, a gente tem 2 sistemas de saúde e 2 sistemas de educação. Um sistema de péssima qualidade, que é o público, tanto a educação quanto a saúde, e um sistema excelente, que é o privado. Né? A educação privada e a saúde privada no Brasil, para quem tem dinheiro para pagar, são excelentes. Eu estava em Brasília há uns 2 meses atrás e estava assistindo no hotel, no café da manhã, o jornal local, uma reportagem ao vivo com uma fila de mulheres que tinham dormido na rua, na porta de um hospital, porque a prefeitura ia colocar o DIU de graça. Então, elas foram para lá, passaram a noite na fila para poder colocar o DIU e estavam revoltadas porque acabaram os DIUs e elas queriam colocar DIU. Então, veja só, a gente está falando de mulheres que querem planejar sua gravidez. E quando a Marta pergunta por que os meninos todos querem reconhecer a paternidade dos próprios filhos, como por que as meninas engravidam porque querem, teve uma médica, né, que falou sobre isso, que elas planejam. Na verdade, isso faz parte dessa grande imaturidade adolescente, né? Elas querem ter um filho, eles querem ter um filho porque não têm ideia do que é ter um filho. Do trabalho e da responsabilidade e de tudo que eles vão ter que cuidar ao longo da vida. Quando a pessoa fica mais velha, uma mulher mais velha, quando ela engravida sem querer, ela sabe que ela vai ter uma dor de cabeça, que ela vai dar um baque. Quando um homem mais velho engravida, é esse que fala, olha, eu não vou assumir o filho, porque ele sabe a responsabilidade que ele tem. Mas um garoto que não está nem na escola, que vive um dia de cada vez, que rouba um celular para poder ir no baile e gastar o dinheiro no Red Bull e uísque, para ele ter um filho é como ter um boneco, né? É algo assim que não faz parte eles não têm noção da responsabilidade. Então, essa ignorância deles acerca de tudo que envolve ter um filho é uma bênção, né? É uma alegria só, porque não sabem tudo que vem além da alegria de ter um filho. Então, eu acho que a gente precisa falar em um acesso à educação de qualidade para todos, um acesso à saúde de qualidade para todos, aí a gente vai conseguir ter um acesso a esse direito que eu tenho, que você tem, que a Raquel tem, que a Sônia tem, mas que as mulheres pobres brasileiras não têm. Né? De escolher quantos filhos a gente quer ter, qual o momento da vida que é melhor ter filhos. Ainda que tenha acontecido uma gravidez indesejada, a gente não vai ter 10 gravidezes indesejadas. Vai ter uma, mas a gente não vai continuar engravidando.
né? E eu tenho estudado como isso acontece em outros países, e o que eu tenho visto é que não há essa proibição velada de falar sobre isso em outros países, assim. O aborto é uma questão que não se discute no Brasil, não se discute na perspectiva republicana. Nada, não se discute nada sobre planejamento familiar no Brasil. Eu posso dar uma contribuição aí agora? Olha só, eu acho o seguinte, eu escutei uma vez um debate, existiam... Então, tá bom aqui o som? Tá. Existiam umas rodas de conversa naquela Osteria Dongolo, que fechou, mas abriu outra no Conde de Irajá, muito boa, herdeira, muito legal ali, e o Leone, propaganda, mas muito legal, do mesmo tipo. Que eu me esqueci o nome dele, morreu recentemente, porque tem uns 2, 3 anos, e ele fez era um urbanista, ele fez uma colocação bastante interessante, que é o seguinte, aí tem a ver com vocês juízes, que é assim... O filho de classe média não pode morar na rua. Uma criança de 13 anos, você não vê criança loura de olhos azuis na rua, vê, no Rio de Janeiro? Não. Não pode morar na rua. Um filho de 12, 13 anos não pode usar crack, não é verdade? Está proibido, não pode nem beber, fumar, etc., que os pais vão em cima, chamam o psiquiatra, o psicólogo, etc. E... os pais tentam evitar que as filhas fiquem grávidas aos 12, 13 anos. O que eu acho interessante é que a classe média, para mim isso é a má consciência da classe média, com todo respeito aos profissionais que defendem essa tese. Psicólogos, médicos e tal, defendem a liberdade de crianças terem crianças que elas não podem sustentar, que elas não têm maturidade física nem psicológica. Não existe, a gravidez de uma menina de 12 anos é gravidez de alto risco. Então, isso não tem cabimento. Uma criança de 12 anos, ela querer brincar de boneca. Então, isso precisa ser enfrentado abertamente. Como nós somos uma sociedade hipócrita e conservadora, e que não damos a mínima para as mulheres, especialmente para as mulheres pobres, não só para as pobres, né? Somos o 5º país do mundo e o único não muçulmano, não é só para as pobres. Mas como a gente não dá a mínima para essa população invisível, as poucas pessoas têm coragem de dizer o que a Vanessa disse ali. Quando você fala em planejamento familiar, as pessoas escutam, querem esterilizar os pobres. Controle de natalidade. Gente, não é para ter filho aos 12 anos. Não é para ter filho aos 13 anos. Não é para ter filho aos 15 anos. Não é para fazer isso. É para dizer abertamente, olha só, minha filha, se você tiver filho aos 12 anos, é para falar o que o Sagat falou ali. Tem filho aos 12, aos 13, aos 14, a mãe... Quem foi que disse isso? A mãe, a avó, pode aceitar... cuidar de um filho, mas de 2, 3 já fica mais difícil, né? A avó pobre, que também trabalha, porque ela não para de trabalhar porque ela é avó. Então, é uma população que está sendo criada nas ruas, como a Raquel de Oliveira denuncia. Eu acho que a gente tem que abrir o jogo em relação a essas coisas, responsabilizar os homens, porque aí vai ter uma queda da natalidade que vai ser fantástica. A hora que todo juiz nesse país der alimentos gravídicos para uma mulher que chegar lá com uma petição, o pai do meu filho é tal, vai acabar, olha, a indústria de camisinha vai aplaudir de pé o judiciário, vai aplaudir de pé, assim, em cena aberta. É simples, não tem uma lei já, não precisa nem da inversão da prova. E precisa discutir essa questão, porque não é para criança engravidar, gente. É estupro de vulnerável, Apareceu com 12 anos grávida, é para perguntar quem é. Porque às vezes você tem uma realidade, Sônia, que é assim, é uma menina de 13 anos e um menino de 14. Então, é o que acontece na maioria desses casos. Eu tive um caso recentemente, sabe? Que me chocou. Uma menina de 11 anos com um menino de 12 na aula de reforço escolar. Foram pro cantinho, fizeram sexo e a menina engravidou. Isso é uma coisa assim, a gente pensando na perspectiva cultural mesmo.
há alguns séculos era natural a menina menstruar e casar. Isso era a história da civilização, era essa. É verdade. Então, a gente teve um processo evolutivo civilizatório que nos trouxe aqui. Mas esse caso dos adolescentes se relacionam sexualmente, gente. É natural e é natural que gravidez aconteça em razão de uma relação sexual Sem camisinha. sem camisinha, porque agora é hormonal. Agora, quando você fala da necessidade de discutir na perspectiva do planejamento familiar e que as pessoas escutam esterilização, talvez seja porque o que se oferece para essa população seja mesmo a esterilização. Não se chega com um projeto de planejamento, se chega com um projeto de eu tenho a solução para a sua vida e eu sei o que é melhor para você. Então, quando você verticaliza esse tipo de oferta, você não compromete e você não dá autonomia e poder para que as pessoas decidam. E as políticas têm sido feitas, historicamente, nesse sentido. Eu chego com a solução. Então, eu sei quantos filhos você pode ter, eu sei com quem você pode se relacionar. E se a saúde é capenga, assim, há lugares pobres hoje no Brasil que, se não fosse a saúde pública, e aí a gente tem números mesmo no interior do Brasil e nas cidades menores, sem a presença do SUS, o quadro seria ainda pior. Então, eu tenho muito orgulho do que a gente tem de saúde pública, com toda a precariedade que ela tem, ainda é uma trincheira de afirmação da cidadania. Com certeza. Porque o interior do Brasil, sem os postos de atendimento do SUS, assim, o massacre seria muito maior. Então, tudo isso é resultado de um país muito desigual. Quer dizer, a gente tem um problema atrás do outro e as soluções não são planas, porque como é que a gente vai pensar numa política que seja eficiente para o Rio de Janeiro e que se aplique para o interior do Piauí, com as realidades tão díspares e desiguais? E tudo que a gente tem feito é tentar, de uma forma assim, ansiosa mesmo, porque como a gente trabalha numa trincheira que vê essa miséria acontecendo todo dia, cada um quer fazer do jeito. Quando eu vi a fala daquela promotora, me incomodou demais. Eu estava ali nervosa assistindo a fala, mas assim, tentando me colocar no lugar dela, e eu falo assim, gente, por que será que leva essa promotora a pensar dessa forma? Ela pensa o mundo do lugar dela, com tudo que ela tem de preconceito, de informação, e quando ela fala nessas alternativas, eu acredito sinceramente que ela fale pensando que aquela é a melhor alternativa, porque é da onde ela está pensando o mundo e tendo condição de trabalhar. Mas eu fiquei aflita, porque eu falava assim, gente, como é que você pode o tempo todo duvidar da palavra da mulher? E é isso. Duvida. Antes, você, quando fala do pré-DNA, você também deve ter participado dessas audiências. A gente fazia audiências, os homens levavam 8 amigos para prestar depoimento como testemunhas. Todos eles diziam que tinham transado com a mulher no período fértil. Essa era a tese da defesa. Porque aí, quando você sabia que ela tinha se relacionado com todo mundo e você não tinha como identificar quem era o pai, a ação era julgada improcedente e a criança ficava sem pai. Olha que loucura, a gente está falando botar o nome de todos, 20. né? Hoje a gente não botava o nome de todos. Então, assim, a mudança é grande. Uma testemunha mais, uma amiga. Eu fico feliz, assim, de perceber como a gente tem mudado. Oi. E o Sérgio vai falar agora, porque senão vão dizer que a gente está querendo só mulher falando, e o Sérgio ainda não falou. Eu quero voltar um pouco na colocação do nosso amigo sobre a questão dos dados, que eu estou cada vez mais convencido, e há 2 dias eu vivi um fato que me levou a reforçar o que eu tenho pensado. Eu quero problematizar. Por que será que os gestores públicos, seja em nível municipal, estadual ou federal, eles não se preocupam com o que ele disse, ele ter dados para fazer política pública? Por que será?
talvez digam assim, não, mas isso custa caro, não tem dinheiro, tem outras prioridades. Mas cada vez mais eu estou convencido que não, porque a ausência de dados para fazer política não impede que eles façam política. Mas quaisquer políticas, muito mais de interesse deles, do grupo deles, das ideias que eles têm. À medida que cada vez mais tenhamos sistemas de pesquisa, de investigação, de diagnóstico, de monitoramento, cada vez mais isso vai se tornar público, é inevitável. E quanto mais se torne público, mais vai incomodar, vai mostrar a realidade. O mais comum é até uma queda de dados. Eu tenho para não demorar, um fato. Numa cidade do interior, de Tocantins, a prefeita lá estava tentando resolver uma questão, e aí ela se deu conta de que gestões anteriores encaminhavam para Brasília informações verídicas, falsas, porque aquilo era bom não dizer os problemas do município. Maquiavam os dados. Era o melhor município. Era um município que tinha a exploração sexual de crianças, mas isso era negado, que é cômodo. Então eu acho que não é uma questão só de não ter dinheiro, é não ter vontade, porque isso torna a nu aquele gestor. E em ficando nu, o rei vai se cobrar dele com mais evidência. Não pode dizer, olha, a Amazônia não está sendo queimada, não dá para negar isso, porque os dados estão aí, né? As pesquisas estão aí, estão apontando. Então, me parece que há que se fazer uma mobilização necessária de dados e dados transparentes, né? Sem esse realmente, como ele disse, não vamos ter políticas públicas, mas não tendo, elas continuarão existindo da forma pior, jogando dinheiro fora, repetindo, a cada vez muda um governante, aquilo serviu para o anterior, não serve para ele, e assim por diante. Obrigada, Sérgio. Boa noite. Cumprimento a todos na pessoa da doutora Sônia Rodrigues. Parabenizo pelo filme e, mais que parabenizar, agradeço pelo filme, porque como magistrado fiquei muito contente porque o filme ouviu todo mundo, né? E a gente que é magistrado tem um cacoete de ouvir todo mundo, queremos ouvir todos, saber todos os lados, né? Então eu vou destacar alguns pontos aqui, vou tentar falar rápido. Não posso fazer nenhuma piadinha, ter sido o último a falar, está grato por poder falar numa mesa só com mulheres, né? Não vou fazer essa piadinha, né? Mas vamos lá. Quanto à questão do reconhecimento, facilitação do reconhecimento. Tem que haver a maior facilitação possível do reconhecimento de paternidade e todos têm que pensar nisso. Por isso eu vejo de forma positiva a lei, que inverteu o ônus da prova. Eu, como magistrado, hoje, inclusive, numa reunião, por coincidência, falava sobre isso. Existe a unidade materno-infantil na área da minha vara da infância e juventude, que é onde ficam as presas no período de amamentação. E aí, passado esse período, elas têm que voltar para o presídio comum, digamos assim, e a gente vai lá fazer uma audiência, essa guarda da criança dada para, em regra, a avó materna, né, para algum familiar. E muitas vezes essa criança não tem ali o pai no registro de nascimento. E a gente pergunta, né, porque ali é combo, né, a gente faz o combo, vamos resolver tudo. Estou ali só para resolver o guarda, estou para resolver o que eu puder. Só sabe que é o pai? Sei. E ele reconhece? Reconhece. Mas por que não está aqui? Não, porque não deu, porque isso, por causa daquilo. Muito bem, cadê ele? Ele está aqui do lado, está em Bangu 1 ou 2 ou 3, né? Então, muitas vezes ele também está preso. Né? Bom, e aí o que acontece, gente? Procedimento comum, para ele mandar, ele procurar a defensoria, ela ingressar com uma ação de investigação de paternidade, isso demora, mas tem lá um artigo do Código Civil que diz que o reconhecimento de paternidade feito perante a autoridade judiciária é irretratável. Ou seja, se falar na frente do juiz que é pai, meu amigo, acabou, é irretratável. Diretora da unidade na época, Ana, vem cá, dá uma ligada para lá, vê se tem como trazer o preso para aqui agora. Bem, chegava. Tudo bem, senhor? Tudo bem? É? Ele na maior alegria de ver a criança. É seu filho? É. Muito bem. Na hora, já mandou oficiar, registra. Não está preso. Mas sabe endereço? Sei. Designava uma audiência especial, intimava, chegava lá na vara da infância, audiência, só o pai, sou.
né? E a gente manda fazer o registro imediatamente. Então, acho que tem que haver a facilitação desse registro ao máximo, desse reconhecimento. A inversão do ônus da prova que a lei trouxe é muito positiva nesse sentido, apesar, e aí eu entendo um pouco a fala da promotora, tá? Porque, gente, nós temos que olhar a caso e casos, a pessoas e pessoas, né? Então, poxa, que descrédito, mas por que ela falou isso? Coitado do homem. Gente, às vezes uma imputação falsa, e às vezes sabidamente falsa, tá? Sabidamente falsa, de paternidade destrói uma pessoa e uma família. Uma das mulheres falou que levou 2 anos para ter o reconhecimento de paternidade. Se isso pela rede pública, pela justiça, muitas vezes é demorado. Então, até esse exame lá de paternidade, o resultado desse DNA dizer que é negativo, a mulher dele, que já sabe, né, que ele tem não sei quantos filhos, lá é casado e tal, e recebeu aquela citação e está correndo aquela audiência e tal. Então, assim, entendo a fala dela, mas, mesmo assim, isso existe, tá? Isso não é lenda, isso existe na vida real. Quem trabalhou aqui em vara de família, a gente ia na vara da infância, às vezes a gente vê isso. É aquele casal que um dos pares não se contenta de jeito nenhum, que acabou, e ele tem 800 processos contra o outro, com todas as imputações mais falsas do mundo. Mas ele vai lá, faz uma denúncia falsa disso ou daquilo, fica infernizando a vida do ad eterno. Mas por que a lei vale mesmo com esse risco, que é real, numa relação custo-benefício? Não há nada no mundo que não possa causar um problema, não há nada no mundo que não possa gerar um prejuízo, nada, nada. E a gente tem que analisar numa relação custo-benefício. E quando a gente vê na prática, a esmagadora maioria dos exames são positivos de DNA. Então, existe esse risco? Existe. Mas aqui, nessa relação custo-benefício, o que deve ser privilegiado? A inversão do ônus da prova, eu não tenho dúvida. Bom, foi falar também a minha querida Denise, que aparece também ali no filme, uma pessoa excelente, queridíssima, e ela falou de responsabilidade, tem que haver responsabilidade. Essa responsabilidade, já foi dito aqui, vem pela educação, vem pela conscientização, vem por políticas públicas, etc. Mas a gente tem que falar de responsabilidade, tem que falar de responsabilização. Responsabilização, que a senhora acabou de falar, né? Quando os homens começarem a ser responsabilizados, a coisa vai mudar de figura. Não só os homens, as mulheres também, entende? Quando todos forem responsabilizados. Por quê? Porque o direito à filiação é um direito da criança. É um direito da criança. Então, assim, só para vocês dar um exemplo, vocês entenderem onde eu quero chegar. O Estatuto da Criança e Adolescente, hoje, então é uma questão que está fechada, eu sou contrário a isso, mas é o que está na lei, é lógico que a gente tem que cumprir. Ela diz que a mãe que quer entregar o filho para adoção tem direito ao sigilo. Ou seja, ela chega e fala para o juiz, olha, eu quero entregar para adoção. Antes, era uma escolha do juiz, ainda que ela pedisse sigilo, de procurar ou não família extensa e tal, para ver se a avó queria uma criança, uma tia, etc. E o pai, quando era declarado, e tentar que se declarasse essa paternidade. E na maioria dos casos em que eu fiz isso, a criança ficou com a família consanguínea e ficou bem. Não tenho nenhum caso que houve a, entre aspas, devolução, a entrega da criança depois da nossa vara, não houve problema. Mas a lei veio e trouxe a questão do direito ao sigilo. Então a mulher hoje pode chegar e falar, eu quero entregar para adoção, quero sigilo. Não pode procurar ninguém da minha família. Okay. Quem é o pai? Não vou dizer. Não, mas a senhora sabe? Sei. Mas não vou dizer. E tem que ir para adoção. Então, gente, eu discordo muito disso, porque a criança, e esse sempre foi o meu fundamento para buscar essa família biológica, o direito à convivência familiar e comunitária é de cada um de nós, e é inclusive da criança. E isso mexe tanto com o ser humano que o próprio estatuto, ele fala do direito de você ter acesso à sua origem. Então, após os 18 anos de idade, qualquer pessoa, por exemplo, que foi adotada, tem o direito de vir ao judiciário e ter acesso a todos os processos. Ele vai olhar a ação de extinção do poder familiar, a representação por infração administrativa, a ação de adoção, e as pessoas buscam, e daí esse projeto que a doutora Raquel citou, que a CEVID está fazendo com a CEJAI, que é a busca da origem, que é natural ao ser humano. Então, vejam que essa questão da origem biológica é muito cara ao ser humano, se não fosse assim. A lei não trataria disso e CEVID e CEJAI não estariam empenhadas num projeto. Então, será que essa mãe tem o direito de... E aí eu já ouvi o argumento seguinte, mas esse pai tinha que saber.
Mas se ele não acompanhou lá a gravidez e tal, sim, a gente pode ter casos que ele foi informado e existem e tal, mas tem muitos casos que não foi. Foi falado aqui no documentário. Aquela mãe que fala, fica grávida, fala, ei, vai me aborrecer, e o fulano, eu prefiro ter sozinho, etc. Alienação E parental, nós, né? sim. E nós já tivemos casos, eu já tive caso, e eu não falo nada de achismo, tá, gente? Eu sempre falo com base no que eu vivi, casos reais que eu vivenciei, tá? E aí que aquele pai, né? E ela finalmente falava quem era o pai. E ele era chamado. E quando ele descobria que era o pai, ficava maluco. Aí ele não pedia DNA, não pedia nada, queria reconhecer na hora, que agora criança, etc. E ficava, meu Deus do céu, meu filho ia para adoção. Então isso existe. Isso faz parte daquela exclusão que também foi falada no filme, que muitas vezes os homens são excluídos. Isso, a meu ver, essa é uma forma de exclusão, porque o direito a convivência familiar comunitária, saber quem é o pai, quem é a mãe, isso é um direito da criança. Eu acho que a mãe não poderia dispor sobre isso, que ela está dispondo sobre um direito alheio. E eu sempre comparo com a questão da transfusão de sangue. Olha, eu tenho uma questão religiosa, não quero fazer transfusão de sangue do meu filho. Não, mas ele vai morrer. Não morra, mas não faça transfusão. E aí vem o direito e faz o quê? Não, peraí, você está dispondo sobre o direito à vida dele, não pode. Então, será que ela pode dispor sobre esse direito ao reconhecimento dessa paternidade? Será que ela pode deixar de chamar o homem? Aproveitar. Como é que você vê esse mesmo direito no caso de inseminação artificial com sêmen de doador anônimo? Bom, isso aí é complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Muito complicado. Complicadíssimo. Mas eu acho o seguinte, isso aí é um contrato específico social que está sendo feito, né? Que essa mulher quer ter o filho nessa produção independente, e o homem se responsabiliza. É diferente, Andréia. Mas eu estou falando da perspectiva do direito do filho, de ter direito a saber a origem dele. Sim. Minha posição pessoal, como a lei trata, a gente já sabe, né? Minha posição pessoal, teria direito a ter esse acesso. Teria direito a ter esse acesso. Porque, gente, olha só, não pode haver ação sem responsabilidade. Não pode haver ação sem responsabilidade. Mas eu não concordo, eu não gosto. Maravilha. Quem aqui gosta de pagar imposto de renda? Então para de pagar, você não gosta, você não concorda, você gosta de ser multado? Não, então, gente, avança o sinal e o Estado que não te multe porque você não gosta de ser multado. Então a gente não gosta de uma série de coisas, mas a lei traz responsabilidades. Então o tratamento não é esse, a gente sabe da lei, mas a minha posição pessoal é que teria direito sim a esse acesso. Não pode lá um sujeito, e a gente sabe em muitos lugares à venda disso, né, em outros, no exterior, etc. O sujeito por X dólares vai lá e doa um sêmen e tudo bem, vai nascer um bacuri aí e nunca vai saber quem ele é. Eu discordo totalmente disso. Mas eu falava da responsabilidade, da responsabilização. Responsabilização, gente, de quem, gente? Do pai que não registra. Esse pai que não registra tem que ser responsabilizado. E não se impõe o afeto. Infelizmente, a nossa sentença não tem o poder de impor o afeto, não é isso? Mas, de alguma maneira, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Por isso que houve uma grande discussão no começo, muita gente ainda resiste àquela ação de danos morais por abandono afetivo. Eu acho aquilo maravilhoso, no primeiro momento sempre achei, sempre falava disso antes de começar essa história, porque é o seguinte, gente, por favor, eu costumo trabalhar muito com o plano de realidade. Em tese, qual é o argumento? Não, mas aí se vai... Ele ficou 18 anos, 20 anos, sem dar a mínima para aquela criança, hoje um adulto. Sem dar a mínima. Não, mas não vai fazer isso, porque se você entrar com uma ação de responsabilidade civil, ele vai ficar mais chateado ainda, aí você acaba com a possibilidade potencial de talvez um dia ele virar a chave e resolver gostar do filho. E dar algum afeto, alguma migalha de afeto. Gente, ele não fez isso durante 18, 20 anos. A única parte do corpo dele sensível é o bolso, muitas das vezes. Isso a gente vê lá. Porque enquanto a gente está falando em audiência, já fiquei em várias de família, em várias de infância a gente também fez isso. Aí começa a falar, poxa, o senhor tem que ver seu filho, tal coisa. Aí ele está apático, não dá. Mas isso. Está apático, está mortinho. Tá bom, mas o senhor vai ter que pagar a conta. Não, peraí, pessoal, não, peraí. Ele acorda, e aí todos os sentidos de defesa dele, né, instintivo, totalmente, entendeu? Então, assim,
essa pessoa tem que ser responsabilizada de alguma forma. Isso vai compensar aquela falta de afeto? Não, não vai. Mas quem estuda dano moral sabe que o dano moral, em qualquer situação, jamais faz voltar ao status quo ante. Em qualquer situação. Né? O dano material faz voltar ao status quo ante. O dano moral nunca. Né? Jamais. O fundamento dele não é esse. Agora, tem que haver responsabilização também dessa mãe que não indica quem é o pai. Porque, repito, ela não está tratando, não está, assim, renunciando a um direito dela. É dessa criança que cresce com aquela dificuldade que, mais uma vez, foi falada no filme. O rapaz ali falando que ele começava a perguntava para a mãe, que isso é um sofrimento para a criança. Não, e tem um detalhe aí, viu, Sérgio? Certo. Posso lhe chamar de Sérgio? Claro, por favor. É porque as outras aqui já são íntimas, né? De tanta entrevista. Esse roteiro foi refeito 16 vezes, viu? Para pegar a essência de cada uma ali. Mas então, Sérgio, esse rapaz, a mãe namorou o pai na faculdade. E aí, ele só queria ficar com ela. E ela queria mais. Então, aí terminaram. Quando ela viu que estava grávida, ela não quis que ele fosse pai. Ou seja, ela só queria que ele fosse pai se ele fosse marido. Como ficante, não servia. E ele era vizinho, continuaram amigos, mas ele não teve o filho. Quer dizer, quando a mãe morreu e tal, estava com câncer, contou para ele, o seu pai é fulano. Ele já tinha 15 anos, né? Então já estava... Sim. Então, e essa responsabilização, gente, a gente tem que falar desse pai, a gente tem que falar dessa mãe, a gente tem que falar da responsabilidade do Estado, já foi falado aqui, políticas públicas, educação, saúde, etc., levantamento de dados para estabelecer políticas públicas, etc., mas a responsabilidade, gente, por velar pelos direitos da criança e do adolescente, diz lá a Constituição, é da sociedade, da família e do Estado. E quando falou sociedade, pronto, está todo mundo, inclusive a mídia. Inclusive a mídia, porque um outro ponto que foi abordado aí, outro dia eu fui a um evento grande sobre isso, é a gravidez na adolescência, que é uma questão séria que a gente tem no país hoje, né? E, inclusive, por reconhecimento a isso, foi instituída a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, inseriram um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente falando sobre isso, recentemente. E, assim, como que a gente também, né, vai falar, e foi falado ali de adolescentes, em bailes e tal, estou citando o baile porque foi falado ali no filme, estou me focando muito no filme, mas pode ser em qualquer ambiente. Mas, assim, existe um processo hoje de sexualização exagerada da juventude. Tanto é que hoje é necessário fazer campanhas, toda hora a gente abre Facebook, Instagram dizendo, criança não namora, né? Outro dia, aí eu estou lá na festinha de 8 anos da minha filha e o DJ começa a tocar um funk lá, que eu não vou repetir a letra aqui para vocês. Quando eu atentei o que estava acontecendo, eu fui lá e falei, meu amigo, isso aqui é uma festa de 8 anos. Realiza, entendeu? É uma festa de 8 anos, tem que tocar esse tipo de música aqui. Né? Então, a mesma emissora... Exato, eles gostam. Tá bom, aí todo mundo gosta. Mas o que será que todo mundo gosta? E aí eu falo para vocês, da pequena e bucólica ilha de Paquetá. Pequena bucólica de Paquetá, maravilhosa como de paixão. Né? Tem um casebrezinho lá com muita felicidade. Tem lá uma casa de artes e música de Paquetá, onde você vai ver filhos de pescadores numa orquestra sinfônica, que já tocaram na Alemanha, foram tocar no programa do Luciano Huck, etc. e tal. Então, assim... colocaram para eles alguma outra coisa. Então, quando se fala muito, essa coisa aqui que não está bacana, todo mundo gosta, mas estão colocando outra coisa para essas pessoas ouvirem? A mídia, ela dá algumas opções, o que a gente vê? Porque outro dia eu estava vendo, falei, meu Jesus Cristo, eu vi a música, a mulher falava de não sei o que, de bebida, é um estilo musical muito em voga hoje, que faz ódio à bebida e a ficar com todo mundo de qualquer jeito. Todas as letras são sobre isso. Né? E aí você olha aquilo dali, a nossa juventude isso é direcionado à criança, particularmente ao adolescente, que é um ser em formação. Então isso tem sim uma força muito grande em relação a esses adolescentes. Vem a banalização do sexo sem responsabilidade, né? Ninguém vai falar disso, só vai dizer que é bacana ficar com todo mundo, mas a outra parte, essa outra parte não pode falar. E se falar, a gente sabe que há reprimenda em muitos ambientes. Então eu lembro que uma emissora muito famosa, que no Jornal da Noite, muito famoso, fez uma reportagem maravilhosa sobre o problema da gravidez na adolescência, maravilhosa reportagem.
No programa matinal, às 10 horas da manhã, abre com uma atração musical, a primeira coisa. E a primeira coisa, às 10 horas da manhã, dessa mesma emissora, que fez uma matéria maravilhosa sobre isso, era uma música, uma garota que senta como eu, que quica como eu, que rebola como eu. Então, assim, 10 horas da manhã. Gente, não é um discurso moralista, conservador, assim... Vamos olhar o que está havendo de música, de filme, em que horários, as cenas. Será que os nossos adolescentes também não estão sendo bombardeados por essa sexualização? E isso não está refletindo na prática, na gravidez precoce? Está. Muito bem. Controle de natalidade, que é o planejamento familiar. Gente, tudo bem, tem que ter planejamento familiar, né? Aí eu estou lá com um caso de uma moça, que ela tem, uma mulher, né? Ela tem 8 filhos, todos foram adotados, ela está no 9º, em que ela não fez pré-natal, ela só compareceu ao hospital, teve o filho, saiu com alta à revelia, e aí ela, mais uma ação de destruição do poder familiar na vida dela, e é perguntado para ela, a senhora não quer ligar? Quando ela não fala espontaneamente, a promotora pergunta, alguém pergunta, só não gostaria de fazer a ligadura? Há muito tempo, doutor, eu quero fazer. Tá, mas daí não, mas aí quando eu falo isso no hospital, eles dizem que eu tenho que ir às reuniões de planejamento familiar. Para ela ver se realmente é o que ela quer, né? Tá só com 9 filhos adotados, ver se ela realmente... Má consciência então, da assim, classe média, não digo? Há casos e casos. Então, a rede pública, o sistema de saúde, tem que ter um bom senso, né? Então, às vezes, não tem. Bom... quanto e aí já fala aqui, o André, especificamente que você perguntou, quanto à desconstituição de vínculos pela adoção e constituição de novos vínculos pela parentalidade socioafetiva, e aí dirigindo isso, a classe pobre e a classe rica. Aí eu discordo de você. Tá? Discordo de algumas falas aqui sobre, porque aí trata de um jeito quando é pobre, trata de outro jeito quando é rico. Existe, lógico, um comportamento social, mas e aí que eu falo especificamente quanto ao judiciário, tá, gente? Que as classes mais favorecidas financeiramente, como a Vanessa disse, conseguem resolver algumas situações, tem uma rede de apoio maior, familiar, etc. E tal. Isso existe socialmente, não estou negando isso, não. Eu só não gosto dessa fala quando é dirigida ao judiciário, porque parece que o juiz tem 2 processos. Esse é pobre, tá bom. Esse aqui eu destituo, vou atrás dessa andante. Não, esse é rico, esse eu vou fazer outra coisa. Gente, não é assim que funciona. Não, claro, né? Não é assim que funciona. Pode ser que tenha lá alguém, né? Que, mas assim, por exemplo, quanto ao reconhecimento da parentalidade socioafetiva, isso não é dirigido só aos pobres. Inclusive, nós tivemos que fazer um trabalho junto ao CNJ, o André, recentemente, eu integro um fórum no CNJ, é o FONIN, de Fórum Nacional da Infância e Juventude, que ele trata de temas da infância e juventude dentro do CNJ, não temos nenhum poder de decisão, mas ganhamos um espaço importante lá hoje, porque todas as matérias referentes à infância e juventude, o CNJ passa primeiro por nós para a gente opinar e depois vai para o corregedor ou para o presidente, né? A Raquel participou disso, foi a convidada lá para falar com outros colegas, que é o provimento 63 do CNJ, que fala da possibilidade de as pessoas irem a um cartório extrajudicial e fazerem o reconhecimento da parentalidade socioafetiva. Olha, eu gosto da criança ou do adolescente como filho, ele gosta de mim como pai ou como mãe, e aí entrava, então, mais um pai ou mais uma mãe, não os dois ao mesmo tempo ali no cartório extrajudicial, na certidão de nascimento. E por que a gente receou isso? Porque tinha gente falando de parentalidade socioafetiva para bebê de 6 meses. De 3 meses. Então, o que acontece? Na verdade, isso estava sendo uma burla ao Cadastro Nacional de Adoção. Vários casos de pessoas que, em vez de se habilitar para adoção e esperar 4, 5 anos numa fila o bebê, eles tinham acesso a uma classe mais pobre, né? E iam a gente não sabe o que acontecia lá, mas eles chegavam lá no cartório e isso acontecia. Para quê, gente? Evidentemente, entrar ali com o pai ou com a mãe na certidão e, evidentemente, daqui a 2, 3, 4, eu não tenho bola de cristal, mas a minha experiência de infância diz que eles vão dizer depois, olha, esse pai e essa mãe abandonaram, não visitam, não fazem nada, entrar com uma ação de destruição do poder familiar, tirar aquele pai, aquela mãe e uma ação de adoção unilateral pelo esposo ou pela esposa. Isso aí era o caminho. E aí, o FONIN, né, a gente levou isso para o fórum, e suscitamos esse debate,
E opinamos, né, para o corregedor, e então foi modificado o ato. Isso só é possível hoje para adolescentes, a partir de 12 anos, que o adolescente tem que ser ouvido, que a criança não era ouvida. Ele podia chegar em cartório e que se sente pai de uma criança de 10 anos, de 11 anos, e a criança também gosta dele, e essa criança não era ouvida em momento nenhum. Então, só para adolescentes, que obrigatoriamente tem que ser ouvido, e passando antes pelo Ministério Público. Então, veja que foi uma atuação exatamente para proteger os pobres que podiam estar sendo atingidos por isso. E a desconstituição de vínculo pela adoção, e aí não vai importar se é pobre ou se é rico, porque aqui o que a gente vai ver é a agressão a direitos fundamentais dessa criança, desse adolescente, e a impossibilidade de prosseguir nesse cuidado. Então, e assim, se chegar na minha mão a denúncia do pobre ou do arquimilionário, gente, o que tem eu julgo. Eu já tive, né, um caso que lá causava muita polêmica, era um advogado muito bem sucedido e que chegava lá com uma empáfia absurda, porque ele achava um absurdo, ele na posição dele, uma vara da infância, numa ação de extinção do poder familiar, mas ia, sentava, fazia, o processo correu. Então, assim, o que acontece e aí tem que ser a pergunta, não olhar para o judiciário e apontar para o juiz e dizer, olha, o juiz, se é pobre, julga de um jeito, se é rico, julga de outro. Não. É perguntar, quais os casos que chegam na mão do juiz para julgar? Sim, mas aí que está a seleção anterior. Sim. A gente já recebe esses processos de Exatamente. Eu só estou falando isso para frisar, né? Porque o que acaba chegando para a gente, em razão dessa constituição social toda que a gente tem essa problemática, são esses casos e que o juiz vai julgar, como tem que ser julgado, né? Mas, e a destituição, muitas vezes, o juiz deixa de destituir por não haver interesse, não vislumbrar interesse naquela constituição, porque criança e adolescente vai ficar ali, né, sem mais, não tem vínculo afetivo mais com esse pai, mas não tem ninguém querendo adotar, às vezes é um adolescente, qual será a utilidade dessa destituição do poder familiar? Isso tudo é visto pelo juiz. Então, só algumas ponderações, mais uma vez, parabenizando pelo filme, tá, doutora? Obrigada, Sérgio. A gente já está partindo para o encerramento, que aqui tem hora de fechar, porque as meninas trabalham até tarde. Mas eu quero dizer para vocês que eu saio desse debate com mais dúvidas do que certezas, assim, especialmente depois de ver novamente o filme, de ouvir novamente os colegas. E as questões não são planas, como o mundo não é plano. A gente tem questões que são extremamente complexas, que envolvem direitos, obrigações, e que não são sistêmicas e que não têm possibilidade de serem resolvidas, senão subjetivamente. Porque cada processo é uma realidade, é um núcleo familiar, não tem jeito. A gente pode pensar genericamente em alternativas, mas não encontraremos soluções similares para casos tão desiguais de ausência da paternidade, de ausência de responsabilidade. Eu falava com a Raquel, a gente estava falando assim, mas não quer dizer quem é o pai, não, a mãe não quer dizer quem é o pai, e a gente tem que responsabilizar, você, Vanessa, que tem que responsabilizar a mãe. Imaginem a mãe que vive um relacionamento abusivo, que engravida e que não quer ver esse homem nunca mais na vida dela, se ela vai dizer quem é o pai, para perpetuar um vínculo. Então, é possível a gente responsabilizar? Então, são muitas complexidades. Mas essa criança precisa de alimentos depois, ele tem condição de prestar esses alimentos. Olha o jeito que ela está negando a ele. Ele tem patrimônio. É difícil. Nenhum processo desses é simples. É complexo. E nenhuma... Essa outra pauta que eu já divergi do Rodrigo da Cunha Pereira, aqui na Emerge, da responsabilização afetiva, que eu ficava pensando assim, é possível, como é que a gente pensa numa reparação afetiva para reconstruir relações familiares? Aí veio uma pesquisa do Michael Sandel, recentemente, que ele apresentou naquele livro da Teoria da Justiça, e aí ele dizia de um colégio em Nova York que as crianças ficavam até depois do horário, e aquilo onerava o colégio, e tinha que pagar inspetor, luz, e aí estabeleceram, a coordenação se reuniu, e disse o seguinte, olha, quem deixar a criança depois do horário aqui vai pagar uma multa de $100, que era uma multa cara.
E aí, na semana seguinte, dobrou o número de crianças depois do horário. Porque quando você faz um controle moral, patrimonializando o controle moral, ou monetarizando o controle moral, o que pode ser entendido por um grupo social é que aquela conduta é permitida e se você tiver dinheiro, você paga. Então, sempre que eu pensava nessa questão da indenização pelo afeto, eu falava assim, então quer dizer que o pai que tem dinheiro, ele vai ser tarifado, ele vai pagar, e isso não vai resolver a regulação moral e afetiva daquele núcleo familiar. Porque eu tenho sempre essa fantasia de que as relações familiares, na perspectiva do judiciário, precisam encontrar uma composição que seja também moral e afetiva, embora eu saiba da dificuldade da gente fazer isso nos processos que chegam. Então, com tudo que a gente teve aí de colcha de retalhos e de possibilidades, é importante não perder jamais a perspectiva subjetiva dessas relações, porque o buraco da ausência do pai pode ser um sentimento muito parecido para todo mundo que passa por esses processos, mas as soluções para a afirmação do nome do pai vão depender profundamente de cada pessoa que chegar em cada processo que a gente for decidir. E o judiciário é múltiplo, você vê aqui mesmo, nós somos 4, nós temos olhares distintos para várias possibilidades e para várias decisões. E nisso é que está a nossa riqueza, porque é isso que constitui a nossa humanidade. Nós somos complexos, nós somos precários, nós somos contraditórios, e nós trabalhamos numa perspectiva normativa que, infelizmente, não pode resolver a profunda injustiça que é uma criança nascer e não ter uma mãe e um pai que o reconheçam, que dê a ele um ninho de identidade, de afeto e de responsabilidade. Então, a gente trabalha com uma redução de danos muito grande, que eu acho que talvez esse seja a forma de enfrentar melhor essa angústia de não conseguir resolver esses conflitos que chegam o tempo todo para a gente. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi uma delícia participar dessa mesa, super bem acompanhada. Obrigada. Com a Sônia aqui, que fez um trabalho lindo. E avisar para vocês, se vocês deixaram um e-mail, que a gente vai ter mais reuniões do fórum ainda esse semestre. E quem quiser receber informação, fica sempre ligado aí na divulgação dos nossos encontros. Eu queria só fazer um esclarecimento antes de aplaudir André e vocês todos pelo prazer de estar aqui, que esse doutor aqui não é doutor de advogado não, viu? É doutora de literatura. Por isso que eu sou tão atrevida em dar palpite aí na vida dos juízes e tal, é porque eu não sou advogada, então eu me sinto... Ótimo. E tem um certificado. Obrigada, gente.